Se você tem um filho em fase de alfabetização, você deve estar muito preocupado sobre como fazer para que ele seja bem alfabetizado, né? Mas você já parou para perguntar que no mundo de hoje, apenas a alfabetização, ela não é mais suficiente? A gente tem que pensar que com tanta tecnologia disponível, é preciso pensar também na alfabetização digital. E tem um detalhe bem interessante que assim, a gente se preocupa com a alfabetização do nosso filho, que é pequenininho, mas tem muito adulto analfabeto digital, tá? O famoso analfabete, né? Então, a ideia aqui é a gente discutir um pouco isso e conseguir se identificar nesse processo, saber aonde nós estamos nesse contexto e também trazer essas soluções para o teu filho que está começando nessa brincadeira aí. Se inscreve no nosso canal, né? Aperta lá no sininho para você poder receber as notificações. É só você pensar, né? Quando você usa uma tecnologia, você só decorou como é que faz para realizar algum processo no sistema que você usa? Ou seja, você é só um apertador de botões? Então, se você sabe usar a tecnologia, mas de uma maneira ainda muito mecânica e superficial, a gente pode comparar esse processo com o que na alfabetização tradicional a gente chama de analfabeto funcional. Nesse caso, né, você é um analfabeto funcional digital, porque sabe utilizar, mas não sabe profundamente os mecanismos, como funciona. Você é um consumidor passivo da tecnologia. Você não é, por exemplo, um produtor, alguém que é capaz de pegar essa tecnologia e realmente realizar algo mais profundo, mais criativo a partir dela. Isso é o que nós chamamos de usuário, né? O mero usuário que compra o equipamento e utiliza a planilha basicamente, utiliza o Excel basicamente, não sabe as minúcias, os detalhes mais interessantes. Mas por que eu preciso saber disso afinal? A gente precisa entender que cada vez mais novas profissões estão surgindo, novas funções no mercado estão surgindo, o que requer este conhecimento acima de simplesmente um usuário. É importante então que a gente comece a perceber que eu preciso ter esse letramento digital para cada vez mais ficar preparado para o que vem aí para frente. E nós percebemos que, por exemplo, pais, professores e os próprios alunos ainda muito se familiarizando com a coisa do digital. Esse letramento digital também fala um pouco disso, tanto para você que é pai, você que é professor e você que é aluno, sendo ou uma criança de séries iniciais ou um aluno, inclusive, de educação superior, precisa ter esse conhecimento. E a pandemia veio realmente, como o Douglas falou, para deixar isso bem evidente, né? Então, se até agora talvez tivesse sido suficiente o seu conhecimento em tecnologias, isso não tivesse te atrapalhado, você deve ter percebido de alguma maneira que você precisou aprofundar um pouco mais isso. Agora, imagina, né, uma criança. Imagina que quando ela chegar à fase adulta, o mercado vai estar completamente diferente do que é hoje. Existem pesquisas que mostram que a grande maioria das profissões aí que hoje são naturais e recorrentes no mercado, elas nem vão mais existir. E as que vêm por aí vão exigir habilidades muito maiores em termos do que a gente chama de soft skills e hard skills, né, que a gente vai explicar depois, em relação à questão do uso das tecnologias. Mas calma aí, né? Você deve estar pensando, legal, vocês falaram tudo isso, eu agora estou desesperado, não sei o que fazer, eu sou um analfabete, o que eu faço? Existem hoje vários projetos de educação tecnológica que traz para o teu filho, desde pequenininho até a tua idade madura, um processo de aprendizagem e de conhecimento dessas possibilidades, dessas ferramentas, tá? Então a gente está aqui justamente para te dizer, para você olhar um pouco mais para isso. Existem hoje uma infinidade de cursos, de propostas de projeto que trazem para esse viés aí a possibilidade de você aprender essas tecnologias com uma profundidade maior e deixar de ser esse analfabeto digital, ok? E aí, né, voltando à ideia das soft e hard skills. Se a gente pensar na questão das tecnologias, a gente pode se preocupar muito apenas com o conhecimento técnico, né? Mas é importante a gente lembrar que, principalmente hoje e, né, mais adiante também, quando esses nossos filhos estiverem no mercado, habilidades comportamentais, que são as soft skills, elas são cada vez mais exigidas, necessárias e importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional.
Então, saber trabalhar em equipe, ter empatia, né, ter ética naquilo que faz, enfim, uma série de habilidades que você precisa trabalhar com o seu filho para que ele desenvolva realmente quando ele for, né, no dia a dia, na vida dele, né, trabalhando, convivendo em sociedade, ele possa realmente agir colocando em prática essas soft skills. E o que seriam as hard skills? São justamente as habilidades técnicas que a gente está falando. Né? Então, por exemplo, se você escolhe para o seu filho fazer um curso de robótica, ele vai aprender as habilidades técnicas específicas da construção e dos processos da robótica. Mas não é só isso que ele aprende. E aí vem a grandeza, por exemplo, de você pensar nessa formação complementar, nessa alfabetização digital que a gente está falando aqui. Né? Então, quando ele aprende a robótica, ele vai trabalhar em equipe, dependendo da metodologia que está sendo usada. Né? Ele vai aprender, por exemplo, a liderar a equipe em alguns momentos quando há uma troca de papéis e ele é o líder dessa equipe. Ele vai desenvolver pensamento computacional, ele vai aprender a resolver problemas complexos. Então, uma série de soft skills que hoje são muito importantes para a vida como um todo. Né? Eu não gosto muito de focar só no é importante para o mercado de trabalho, porque eu acho que a vida ela não é desintegrada. Então, todas essas habilidades, elas são fundamentais não só para o mercado de trabalho que existe hoje e que está por vir, mas principalmente para a qualidade de vida como ser humano realmente que o seu filho vai, né, precisa ter para que ele tenha o que ele considera felicidade para ele. Então, olha só a dica. Eu não preciso fazer apenas um curso técnico. Eu tenho que fazer um curso que, além de me tirar desse status de analfabeto digital, consiga trazer uma formação mais humana, onde eu consiga trabalhar em equipe, onde eu consiga estabelecer parâmetros de liderança, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Então, quando eu penso em analfabeto digital, não é simplesmente eu conhecer mais tecnologia, mas é como usá-la, em prol de quê e de quem. Essa ideia é muito interessante. Quando se fala em novas profissões do futuro, a gente percebe que cada vez mais o humano se aproxima da tecnologia. Então, pensar em analfabeto digital é justamente suprir essas necessidades tanto no campo tecnológico como no campo humano. Essa é a grande sacada. Então, né, só para lembrar, para você não ser um analfabete, não basta só aprender a apertar botões. Você tem que saber pensar sobre o que você está fazendo, você tem que desenvolver hard e soft skills em relação ao uso dessas tecnologias, ok? Se inscreve no nosso canal, né? Aperta lá no sininho para você poder receber as notificações.